Atos de número 16, eu gostaria de ler alguns versículos com você nesse capítulo. Nós vamos iniciar no verso 6, Atos 16, verso 6. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha essa expressão, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor não lhes permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e disse: passe a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Verso 23. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou sua espada e quis matar-se, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou em voz alta, dizendo: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro da prisão e, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário fazer para que eu seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e toda a sua casa. Se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de caminhar com vocês esta noite dentro de uma linha de entendimento que passasse por 3 assuntos. A primeira perspectiva, a temática que vocês estão abordando e estudando esse ano, não apenas em Blumenau, mas em todo o estado de Santa Catarina, que passa pela perspectiva da vida de oração. E as outras 2 perspectivas envolvendo a questão da dinâmica da programação que vocês estão inseridos, que é a ideia de unimovimento, a ideia de tanto movimento como também a perspectiva de vivenciar isso pela realidade do reino de Deus. Talvez um dos grandes desafios que a oração ela entra em conflito com a nossa natureza humana é que a oração ela seja mais um local de rendição do que de pedirmos. E isso às vezes vai um pouco na contramão daquilo que a gente tanto almeja. Porque muito provavelmente o grande propósito da oração não tem a ver com convencer Deus daquilo que a gente quer, mas tem a ver com nos convencer. É um autoconvencimento daquilo que Deus quer. Então é um lugar que a gente se esvazia, é um lugar que a nossa vontade humana ela é reduzida, ela é submetida àquilo que é o propósito de Deus. O próprio Cristo enfrentou isso. No Getsemane, por 3 vezes Jesus orou. Quantas vezes? 3. E a oração de Jesus, ela seguia no seguinte entendimento: Pai, tem como esse cálice amargo ser passado de mim sem que eu beba? Se puder ser passado esse momento, eu gostaria muito que isso acontecesse. O que foi que aconteceu após o Getsemane? Foi o pedido do filho que foi atendido? Não, foi a vontade do Pai que foi aplicada. Porque a oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar a nós. A oração não é para convencer a Deus que os nossos desejos são os corretos. A oração é para humilhar a nossa vontade humana diante de Deus. E para mostrar ao nosso coração que nós somos limitados, que nós não conseguimos ter toda a leitura, toda a compreensão, toda a análise, mas que se nós confiarmos toda a nossa vida diante da vontade do Senhor, Deus sempre nos guiará pelo melhor caminho. Porque o propósito da oração não é mudar a Deus, é mudar a nós. Um dia Jesus chegou para os discípulos e ensinou a eles sobre oração. É a clássica oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela vai por essa mesma perspectiva. Porque dentro daquele contexto ali, Jesus está também ensinando a todos nós
a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando Jesus nos ensina sobre orar, a oração do Pai Nosso também caminha dentro dessa mesma direção. Porque, na verdade, a oração do Pai Nosso é uma oração que envolve 6 pedidos. Quantos pedidos? 6. E os 3 primeiros não têm a ver com a gente. Primeiro pedido da oração do Pai Nosso é que venha a nós o seu reino. Segundo pedido, que santificado seja o seu nome. Terceiro pedido, que seja feita a sua vontade. Quarto pedido, que não nos falte o pão de cada dia. Quinto pedido, que as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas a Deus e a sua santidade sejam perdoados. E quinto pedido, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Os 3 últimos pedidos que são para a gente. Os 3 últimos pedidos envolvem aquilo que são as limitações da nossa humanidade, porque são os pedidos que falam sobre pão, perdão e proteção. Nos dê o pão de hoje, perdoe os nossos pecados e nos proteja. Só que o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você for orar, não priorize as suas necessidades, priorize as necessidades do reino. Então, o primeiro pedido é sobre o reino. O segundo pedido é para que a cada dia, tudo aquilo que a gente faça, santifique o nome de Deus através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas relações. E o terceiro pedido é que a vontade de Deus e não a nossa seja aplicada. Que a vontade de Deus e não a nossa seja realizada. Primeiro a gente pede aquilo que está envolvendo o reino. Primeiro a gente pede aquilo que está envolvendo a vontade de Deus. Primeiro a gente pede aquilo que tem a ver com o propósito de Deus para a vida da gente. É o mesmo contexto que Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. Priorize primeiro o reino de Deus. Mas e as nossas necessidades? Porque as nossas orações sempre estão envolvidas com pão, com perdão e com proteção. Talvez a sua oração é: Senhor, me ajude a fazer uma faculdade, me ajude a ter uma casa própria, me ajude a realizar esse desejo. Tudo isso está envolvido no pão, porque o pão é a necessidade do hoje, é a necessidade corriqueira, é aquilo que a nossa humanidade caminha como necessidade, como sonho, como limitação, como necessidade de que Deus nos auxilie, mediante aquilo que a gente entende, já que sozinho a gente não consegue fazer. A gente sempre ora por aquilo que tem a vulnerabilidade do pão. A gente sempre ora por aquilo que tem a vulnerabilidade da nossa imperfeição. E é por causa disso que a gente pede perdão. É por causa disso que a gente suplica misericórdia. É por causa disso que a gente diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me em minhas imperfeições, em minhas falhas, em meus erros. E a nossa oração sempre envolve também pedido de proteção. Senhor, ajude-me a ir em paz, a voltar em paz. Guarde a minha casa, guarde os meus filhos, guarde a minha entrada, guarde a minha saída. Tudo aquilo que o nosso coração vive angustiado, preocupado, ansioso, está envolvido nessas 3 coisas: pão, perdão e proteção. Mas dentro daquele contexto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: isso não é o tudo, isso é apenas o acréscimo. O tudo é: busque primeiro o reino de Deus. Aquilo que envolve as nossas necessidades humanas é o que está inserido no que Jesus ensinou sobre o acréscimo. Você pode repetir isso comigo? Diga: todas as minhas necessidades é apenas o acréscimo. Deixa eu tentar fazer uma metáfora para talvez a gente tentar entender o que é acréscimo. Imagina, por exemplo, que é uma organização de um jogo de futebol, ok? É talvez o contexto onde o acréscimo está mais inserido dentro da vida humana, no nosso contexto que a gente vivencia. O que é um jogo de futebol? São 90 minutos, distribuído em 2 tempos de 45 minutos. Sempre ao final de um tempo, que terminou o tempo normal do jogo, você tem aquilo que o juiz dá como um acréscimo. Dentro da comparação geral de 45 minutos, o acréscimo é 2, 3, às vezes 5. É muito pouco. O jogo mesmo são os 90 minutos. Às vezes o acréscimo totaliza no jogo inteiro 5, 6, 7 minutos.
Talvez isso vale para a gente entender de que aquilo que os nossos corações tanto angustiam, tanto vivem ansioso, é muito pouco mediante ao reino. O que Jesus está dizendo é: foque no reino, coloque o seu coração no reino, viva aquilo que é o propósito de Deus para você, busque entender qual é o caminho de Deus para a sua vida. Mas e as minhas dores, as minhas preocupações? Isso é muito pouco, é só o acréscimo. Se você vivenciar o reino, fique tranquilo, todas as demais coisas irão te ser acrescentadas. Deus quer alinhar o nosso coração àquilo que é o propósito dele, a visão dele, ao reino dele, à vontade dele. Eu tenho uma boa notícia a compartilhar a você esta noite. Se você centralizar a sua vida, o seu coração, as suas emoções e as suas prioridades no reino de Deus, nada vai te faltar daquilo que são as nossas necessidades humanas. Deus nos acrescentará tudo isto, e o nome do Senhor será glorificado em toda a nossa existência de vida. Você pode louvar a Deus por isso? Então a gente precisa sempre alinhar o nosso coração a isso, porque se o nosso coração estiver alinhado dentro disso, o que é a vontade do reino? Qual é o caminho de Deus para mim? O que eu tenho que alinhar, entendendo que esse ambiente de alinhamento é um ambiente de rendição, é um ambiente onde talvez as minhas vontades, os meus pedidos vão ser reduzidos, submetidos àquilo que é o propósito, àquilo que é a vontade. Porque nesse ambiente de oração, onde eu busco a vontade de Deus para mim, não é Deus que muda, sou eu que mudo. Não é a minha humanidade que convence Deus que o que eu quero é o melhor, mas é a minha humanidade, o meu coração que é convencido em Deus, que a vontade dele, sim, que é boa, agradável e perfeita. Quando a gente alinha a nossa vida a esse propósito, a essa proposta de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É impossível nós vivenciarmos o caminho de Deus para a gente, se nós não estivermos alinhados a esse ambiente de discernimento e entendimento em Deus. Paulo passou por isso em Atos 16. Eles estão aqui naquilo que é chamado da segunda viagem missionária. Você sabe muito bem o livro dos Atos. Até Atos capítulo 12, a igreja havia talvez vivenciado apenas as primeiras parcelas da sequência que o Senhor estabeleceu. O Senhor disse, vocês vão alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria, mas o evangelho não vai ficar apenas nos limites geográficos de Israel. Vocês vão romper fronteiras e vocês também irão aos confins da terra. Até Atos 12, o evangelho está centralizado no território de Israel. Atos 13, 2 homens são separados, Barnabé e Paulo, para uma obra que o Senhor os comissionou para realizar. Praticamente todo o trabalho da primeira viagem missionária foi o seguinte: Paulo e Barnabé chegavam em um lugar que o evangelho nunca antes havia sido pregado, e pregavam ali, e pessoas criam e se convertiam, e nascia uma igreja, e eles deixavam ali algumas semanas, às vezes meses, cuidando daqueles irmãos, e iam para uma outra cidade, e pregavam, e pessoas criam e se convertiam, nascia mais uma igreja, e deixavam mais umas vezes ali, às vezes semanas, meses, cuidando daqueles irmãos, e iam para uma outra cidade. Então todo o trabalho da primeira viagem missionária, toda essa movimentação, levando o reino em uma única direção, foi um trabalho de plantação de igrejas. A primeira viagem missionária, ela fica marcada também negativamente por um desgaste que existiu por causa de João Marcos, que é alguém que você conhece muito bem a história. Barnabé leva João Marcos, e no meio do percurso, João Marcos, entendendo os desafios que aquilo ali envolvia, ele simplesmente desiste da viagem e retorna para Jerusalém. Paulo e Barnabé continuam. Algum tempo depois, concluem a primeira viagem missionária, retornam para Antioquia, seguem depois para Jerusalém, e em Jerusalém eles entendem que é o momento de realizar uma segunda viagem missionária, para ver como estavam aqueles irmãos e aquelas igrejas que eles haviam plantado naquele primeiro momento. Só que, quando eles estão iniciando a segunda viagem missionária, mais uma vez Barnabé quer levar João Marcos. Paulo diz, dessa vez é melhor não. Barnabé insiste. Paulo resiste com essa ideia, e eles se dividem. Barnabé pega João Marcos e vai pregar na região de Chipre, e a Bíblia diz que Paulo agora escolhe uma nova pessoa, que é Silas, para fazer com ele a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária começa com 2 pessoas. Quantas pessoas? 2. Se você perceber, nos versículos iniciais do capítulo 16, entra já uma terceira pessoa, Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem
que muito provavelmente havia se convertido na primeira viagem missionária, morava nas regiões das cidades de Derbe e Listra, e pouco tempo depois, agora quando Paulo e Silas estão passando por aquela região, na segunda viagem missionária, a igreja local daquelas cidades já testificava, já testemunhava que Timóteo era alguém vocacionado, de uma postura, de um comportamento, um testemunho diferente. E Paulo sente paz em seu coração para adotar Timóteo como um filho na fé e levá-lo na segunda viagem missionária. Em Atos 16, 9, muda o pronome do livro de Atos. Você sabe muito bem que quem escreve Atos é Lucas. Até Atos 16, 9, Lucas escreve sempre na terceira pessoa do plural. E nós estávamos, e nós chegamos, e eles estavam, e eles realizaram, e eles chegaram. Terceira pessoa do plural. A partir de Atos 16, 10, Lucas passa a escrever, agora sim, na primeira pessoa do plural. E nós estávamos, e nós realizamos, e nós chegamos. Ou seja, em algum momento entre Atos 16, 9 e Atos 16, 10, Lucas conhece Paulo. E Paulo começa a seguir com Lucas juntamente na segunda viagem missionária. Quem é Lucas? Lucas não é cristão, não é judeu, é um gentio, muito provavelmente, segundo a tradição cristã, recém-formado na Faculdade de Medicina de Alexandria, e ele começa a viajar com Paulo não como um companheiro missionário, mas como um assistente médico, por causa da fragilidade da saúde de Paulo. Em momento algum você verá Paulo pregando para Lucas. Paulo não ganhou Lucas para Cristo com a sua pregação. Paulo ganhou Lucas para Cristo com a sua vida. Porque há pessoas que você pode pregar para elas 2 anos, 5 anos, 10 anos, e talvez elas não irão se converter. Mas um comportamento seu, uma atitude sua, que revele Cristo em você, será o suficiente para que essa pessoa queira conhecer Jesus, para que essa pessoa tenha sede de Deus, para que essa pessoa seja transformada pelo poder de Deus, através do Evangelho que habita em você. Lucas começa a seguir com Paulo. Olha que coisa curiosa. Já nos versículos iniciais, apenas os 10 primeiros versículos de Atos 16, todo o cenário já havia mudado. Todo o cenário já havia se reorganizado. E Deus está ensinando aqui a Paulo pelo menos 2 grandes lições. E para nós vivermos o movimento de Deus para a vida da gente, nós precisamos também entender e trazer isso para a nossa vida esta noite. Primeira lição. Pessoas haviam mudado do cenário. A primeira viagem missionária havia sido feita com Paulo, Barnabé e João Marcos. A segunda viagem missionária está sendo feita com Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Deus está ensinando a Paulo aqui uma coisa muito curiosa. E eu desejo em meu coração que você entenda isso e traga isso também para a sua vida esta noite. Os cenários, eles mudam. As pessoas, elas mudam. Tudo não será do mesmo jeito para sempre, porque pessoas passam, mas propósitos não. Pessoas passam, mas propósitos permanecem. O primeiro cenário havia sido com João Marcos, havia sido com Barnabé. Eles não estavam mais na segunda viagem missionária. As companhias eram diferentes, a configuração era diferente, as pessoas eram diferentes, mas o propósito de Deus permanecia sendo o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite. Pessoas irão entrar e irão sair da sua vida. Tem gente que vai caminhar com você por uma estação. Tem gente que vai caminhar com você por uma década. Tem gente que vai caminhar talvez com você por quase toda a sua vida, só que pessoas sempre irão passar. E você não pode deixar que o fato de pessoas terem saído da sua vida faça você abandonar propósitos, faça você desalinhar a sua vida daquilo que é a visão e o plano de Deus para você, porque pessoas passam, mas propósitos permanecem. Pessoas podem sair da sua vida, mas aquilo que é o propósito de Deus para a sua história irá permanecer, e Deus será glorificado através disso. Pessoas passam, propósitos não. Segunda grande lição que Paulo está aprendendo aqui, o equilíbrio da vida. Você pode repetir isso comigo? Diga: o equilíbrio da vida. Diga: estar em ter um Lucas
e ter um Timóteo. Duas pessoas Deus trouxe para Paulo no decorrer da segunda viagem missionária: Lucas e Timóteo. Guarde isso. Timóteo é alguém que Deus traz para a sua vida, para você cuidar dessa pessoa. Lucas é alguém que Deus traz para a sua vida para cuidar de você. O equilíbrio da vida está em você cuidar de pessoas, mas também ter alguém que cuide de você. Cuidado para não viver uma vida que você apenas cuida de pessoas, mas que talvez nas horas mais vulneráveis da sua trajetória, você não tenha a quem abrir o seu coração, compartilhar as suas dores, pedir ajuda em suas vulnerabilidades. Apenas cuidar, mas não vivenciar a rotina de também ser cuidado, pode nos empurrar para um nível de solidão muito perigoso. Você lembra o diálogo de Jesus com o paralítico do tanque de Betesda? Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser? Imagina que eu tenho uma caneta, olho para você e falo assim: ó, você quer essa caneta aqui? Você tem duas respostas para me dar. Primeira é sim. Segunda, não. Você quer ser curado? Qual seria a primeira resposta? Sim. E a segunda? Não. Foi isso que ele respondeu? Você lembra a resposta dele? Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho? Que quando essas águas aqui são agitadas, me lançam dentro desse tanque. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Ele estava sozinho naquele tanque, sim ou não? Tinha muita gente com ele ali. Só que ele está enfrentando o pior nível de solidão que existe, que é o nível de solidão que você está perto de muita gente, mas se sente só. Porque solidão não é ausência de pessoas, solidão é ausência de intimidade. Solidão é às vezes você está cercado de muita gente, mas sentir que ninguém se importa. Sentir que as suas dores não são sentidas e percebidas por ninguém. Solidão é um ambiente perigoso. É muito perigoso, um cenário que talvez você tem muitos Timóteos, mas você não tem nenhum Lucas. A grande pergunta é: quem é que cuida de quem cuida? Eu quero crer em nome de Jesus, Deus vai trazer pessoas para perto de você, que serão amigos leais, que serão companheiros para a caminhada. Deus vai trazer ainda esse ano gente para perto de você que será como um Timóteo. Alguém que você vai encorajar, alguém que você vai ajudar, alguém que você vai aconselhar, alguém que você vai fortalecer, mas Deus também vai trazer para perto de você, ainda esse ano, gente que vai cuidar de você, gente que vai ouvir você em suas dores, gente que vai te encorajar em seus momentos difíceis. Deus te dará a bênção de caminhar uma jornada que vai cuidar de pessoas, mas também terá pessoas que irão cuidar de você. Você pode dizer glórias a Deus por isso? O movimento se torna mais leve quando nós fazemos com mais pessoas. E passa por esse equilíbrio, passa por essa gestão. Agora, olha que coisa curiosa aqui. Você está comigo aí? Diga amém. Paulo está querendo ir pregar numa região da Ásia. E tem uma expressão aqui que ela é muito curiosa. Ele foi impedido. Curioso isso daqui, né? Ele foi o quê? Impedido pelo Espírito Santo de ir pregar naquela região. Você tem noção do que alguém querer pregar o evangelho em um lugar e Deus impedir essa pessoa de ir para lá? Ele fala assim, ok. Aí, um outro dia ele quer ir para uma outra região, uma outra província, a província da Bitínia. Mais uma vez Deus lhe diz que não. Ele desce a Troade, em Troade ele tem uma visão, ele vê um homem dizendo assim, ó, passe a Macedônia e ajuda-nos. Há um detalhe muito curioso aqui. Essa aqui é a primeira vez que o evangelho será pregado em todo o continente europeu na história. Olha que coisa curiosa isso. Se você pega a história do mundo até esses dias aqui, quais haviam sido os territórios protagonistas da história mundial? Quais haviam sido os grandes impérios do mundo? O Egito havia sido uma grande força, Síria, Babilônia, Assíria, depois você tem persas, medo-persas, mas a história do mundo se dava ou no norte da África com o Egito, ou naquilo que para a gente é Oriente Médio e Ásia, ok? Embora você já havia tido dois impérios mundiais, um pouco mais para a região da Europa, que havia sido o Império Grego e depois o Império Romano, que é o império da época do ministério de Paulo e da época do ministério de Jesus, só que o grande protagonismo da história do mundo se dava ou no norte da África ou na Ásia. E Paulo está querendo ir para esta região. Na primeira viagem missionária ele havia ido para essa região. Ele está querendo se inclinar novamente para esta região. Deus está dizendo, não, Paulo, não é nessa direção. Siga para esta outra direção. Vá para a Macedônia. Paulo não tem noção, mas a partir desse tempo que Paulo vivenciou, a história do mundo não se dará mais na Ásia, nem no norte da África, mas a história do mundo se dará naquilo que para a gente é a Europa, mas na época também não era um continente. A Ásia era uma província, a Bitínia era uma província, o que para a gente é o continente europeu, era um bloco de várias províncias.
O Reino Unido, por exemplo, aquele bloco hoje de Irlanda, País de Gales, Inglaterra, era a província britânica. O atual território da Alemanha era a província germânica, o atual território da França era a província da Gália. O continente europeu, que para a gente é o continente, era um bloco de várias províncias. Na mente de Paulo, ele quer ir pregar na província da Ásia. Deus está dizendo para ele não. Ele quer ir pregar na província da Bitínia. Deus está dizendo para ele não. Na mente dele, ele quer ir pregar agora, direcionado por Deus, numa outra região, a província da Macedônia. Deus está dizendo para ele não. Ele não tem noção de que aquilo que era uma província naquele tempo era o início do que seria o continente. Queria ser o continente protagonista da história mundial nos próximos 2 milênios. Depois você tem queda do Império Ocidental, Império Oriental. Depois você tem movimentos de descobrimentos, burguesia, renascença, enfim, tudo isso se dá no continente europeu, não mais na Ásia. Paulo não tem noção, mas era como se Deus estivesse falando para ele: Paulo, leva o evangelho para essa região, porque a história do mundo vai seguir a partir deste momento para cá, e eu quero que você já leve o evangelho para chegar antes nesta região. Deixa eu aplicar isso daqui de Deus sobre a sua vida esta noite. Existem talvez decisões e direções que Deus está te levando a fazer nesse momento da sua vida, que talvez você não consiga explicar porquê disso, que talvez você não consiga compreender tudo que está girando em torno disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa conhecer tudo sobre o seu futuro, você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá, porque Deus vai cuidar de você. Deus conhece o futuro, Deus conhece as próximas estações, Deus sabe qual é o caminho que Ele tem preparado para a história da sua vida, e se o seu coração estiver alinhado em Deus, para buscar nele qual é a vontade de Deus para você, Ele vai te conduzir, Ele vai te guardar, Ele vai guiar a sua história, e irá cumprir em sua vida todo o bom propósito dele para os seus dias. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Paulo está seguindo nessa direção. Era como se ele estivesse dizendo: ok, essa direção, eu sigo em caminho disso. Primeira cidade que ele chega da Macedônia é a cidade chamada Filipos. Em Filipos havia uma mulher que ela era dominada por espíritos malignos da área da adivinhação. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam por ela, essa mulher dizia: vocês estão vendo isso aí? Eles são homens de Deus. Deem credibilidade ao que eles estão pregando. Se talvez fosse outra pessoa, Paulo ia se sentir, quem sabe, até um pouco orgulhoso. Ele dizia: vocês estão vendo? Até os demônios me conhecem. Até as pessoas ímpias sabem a autoridade espiritual que eu carrego. Só que Paulo tinha um dom espiritual que, para nós vivermos o movimento de Deus para a nossa vida, talvez seja um dos dons mais necessários de que estejam conectados em nós, que é o dom de discernimento de espíritos. Porque tem coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas são apenas emoções humanas. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas às vezes possuem até origens malignas. Somente através do discernimento espiritual a gente vai compreender o que vem de Deus, o que tenta se passar a ser por Deus, e o que não tem nada a ver com o plano de Deus para a vida da gente. Todas as vezes Paulo e Silas passando, a mulher dizendo: esses aí são homens de Deus, deem credibilidade ao que eles estão pregando. Até que um dia, mais uma vez, Paulo passa por ela, e a Bíblia diz que Paulo repreendeu os demônios que estavam na vida daquela mulher, expulsou os demônios que estavam na vida daquela mulher, e para a glória de Deus, a Bíblia diz que a mulher ficou completamente liberta. O problema é só um: sem os espíritos malignos da área da adivinhação que habitava nela, ela não conseguia mais adivinhar. O texto diz: vendo os senhores desta mulher que a esperança do lucro deles havia se perdido, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública. Em primeiro lugar, açoitaram eles. Em segundo lugar, levaram eles para a prisão interior da prisão de Filipos e prenderam eles. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você: eles cometeram algum crime em Filipos, sim ou não? Não. Eles depredaram o patrimônio público, infringiram alguma lei civil da cidade de Filipos? Tem um entendimento aqui, que para a gente viver o movimento de Deus para a vida da gente, dentro da perspectiva do reino de Deus, eu gostaria que você trouxesse ele para o seu coração esta noite. O mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. O mundo espiritual, ele é invisível, ele é, mas é real. Deixa eu fazer uma comparação para você, talvez assimilar isso dentro dessa perspectiva, em uma linguagem um pouco mais prática. Eu cresci em uma região do interior do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente cidade de Cabo Frio, região dos Lagos.
Nós estamos ali em um contexto de algumas cidades muito turísticas, Búzios, Arraial do Cabo. Arraial, por exemplo, é conhecida como a capital marítima de mergulho do país. Ali, literalmente, é o Oceano Atlântico, é uma península, é um braço do oceano que entra, do continente que entra dentro do oceano. Quando você mergulha no fundo do mar de Arraial, uma coisa muito curiosa que você descobre ali. Os peixes possuem casas, eles possuem tocas, eles moram ali dentro. A gente pensa que eles ficam nadando 24 horas por dia, os peixes dormem. Tem áreas que uma espécie de peixes vive que a outra não acessa. Tem espécies de peixe que vivem em partes mais superficiais, outras em partes mais profundas. O mundo marítimo, ele é um mundo organizado. Quando você está aqui no continente, na praia, olhando para o mar, você consegue perceber que lá dentro possui essa organização? Não. Você só consegue perceber isso se você acessa esse mundo, ok? Do mesmo modo que no mundo terrestre a gente não consegue perceber como funciona o mundo marítimo, até que a gente acesse esse mundo. Do mundo físico, a gente não consegue perceber como funciona o mundo espiritual, até que a gente acesse esse mundo. Ele é invisível, mas é real. O mundo espiritual, ele é um mundo organizado, ele responde a comandos, ele possui hierarquias. Quer ver uma coisa? Já percebeu que você não tem expulsão de demônios no Antigo Testamento? Expulsão de demônios é algo que existe apenas no Novo Testamento, depois que o reino de Deus chegou. O mais próximo do Antigo Testamento é Davi dedilhando a sua harpa. E a Bíblia diz que enquanto ele dedilhava a sua harpa, os demônios de Saul se ausentavam. E quando Davi saía, os demônios faziam o quê? Voltavam, mas eles não eram expulsos. Porque a expulsão de demônios é algo que existe apenas depois que Jesus trouxe o reino de Deus. Porque quando um demônio é expulso, é literalmente uma troca de comando, é uma troca de governo. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus chegando. É o reino das trevas caindo, é o reino de Deus sendo estabelecido. Porque o mundo espiritual, ele é um mundo organizado. Ele é invisível, mas é real. Os nossos olhos não conseguem perceber, mas a todo tempo Deus está trabalhando por nós. Hoje mesmo já existiram livramentos de Deus sobre a nossa vida. Esse ano será um ano de livramento de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Os próximos anos nós veremos grandes livramentos de Deus sobre a nossa trajetória, porque em todo tempo Deus está trabalhando ao nosso favor. Anjos de Deus estão sendo enviados para guardar a nós e a toda a nossa família, porque em todo tempo Deus está trabalhando pelo seu povo. Ele é invisível, mas ele é real. Você pode celebrar a Deus por isso essa noite? Guarde uma coisa: é impossível nós vivermos o movimento de Deus para a vida da gente se nós não estivermos conectados com o propósito e a vontade de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso estar conectado com o ritmo certo de Deus para a minha vida. Deixa eu dizer isso aqui mais uma vez para você. Há um ritmo certo de Deus para você. Você pode bater no seu peito e dizer isso? Diga: há um ritmo certo de Deus para mim. O ritmo de Paulo era para ir para onde? Para a Ásia. Deus está dizendo o que para ele? Não. O ritmo de Paulo depois era para ir para onde? Para Bitínia. Deus está dizendo o que para ele? Não. Deus está dizendo: Paulo, o ritmo que eu tenho para você nesse momento é ir para Macedônia. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma conferência para a gente se render diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero viver um ritmo que não é o ritmo do Senhor para mim. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não quero viver um ritmo que não é o ritmo do Senhor para mim. Você lembra de Êxodo 14? Os hebreus estão em fuga. Os hebreus estão em fuga. Alguém que está em fuga tem uma coisa chamada pressa. Concorda comigo? Se você está fugindo de um lugar, quanto mais rápido você for, melhor. Uma coisa que você nunca faz quando você está fugindo é voltar. Imagina alguém que está fugindo, por exemplo, de uma tsunami. A pessoa nunca vai voltar em direção ao mar. Quando você tem fuga, você tem pressa. Quando você está em fuga, você tem pressa. O povo está em fuga. Êxodo 14, Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, parem. O que Deus diz? Parar, humanamente falando, gera algo contra a lógica. Só que Deus ainda diz uma coisa: parem e voltem. E acampem em um lugar chamado Piairote. Isso aqui fere a nossa lógica humana, porque a nossa lógica humana diz o seguinte: Senhor, se eu estou fugindo não é para mim voltar. Se eu voltar eu estou encurtando a distância com os egípcios. Se eu estou fugindo é para me ir em direção ao que está à frente. Deus está dizendo: não, Moisés, eu quero te alinhar ao ritmo certo. Eu quero te alinhar ao ritmo. Eu quero te alinhar ao ritmo. Deus fez o povo parar e acampar.
Deus estava aproximando os egípcios dos hebreus. Mateus, não parecia que Deus estava entregando os hebreus nas mãos dos egípcios? Sim. Só que Deus estava alinhando o ritmo. Deus estava colocando o último homem dos hebreus em um alinhamento com o último homem dos egípcios, para que quando o mar se abrisse e os hebreus passassem, e o último homem dos hebreus saísse do mar, o último homem dos egípcios entrasse no mar, e o mar fechasse, e destruísse todos os inimigos de uma vez só. Deixa eu dizer uma coisa para você: o ritmo certo vai te trazer livramento. O ritmo certo vai te conectar ao lugar certo, com a pessoa certa, na hora exata. Deus tem um ritmo certo para a sua vida. Eu estou crendo em nome de Jesus. Deus vai guardar o seu coração, Deus vai guardar os seus passos, Deus vai te dar discernimento espiritual, Deus vai te livrar daquilo que não é dele para a sua vida. Você tem coragem de fazer uma oração comigo? Levante uma de suas mãos, diga assim: Senhor, feche todas as portas que não são do Senhor para a minha vida. Diga: Senhor, me distancie de tudo aquilo que quer me distanciar do Senhor. Eu não quero viver um ritmo que não é o do Senhor para mim. Você lembra de Jacó? Jacó está se encontrando com Esaú. Jacó passou 21 anos em Padã Arã. E quando ele encontra-se com Esaú, ele tem temor. Será que o meu irmão vai querer se vingar de mim, de um Deus ter enganado ele? Mas a presença de Jacó é bem-vinda. E eles se abraçam, choram, perdoam. E Esaú olha para Jacó e fala assim: ó, vamos no meu carro, vamos no meu? Você lembra qual foi a resposta de Jacó? Jacó falou: eu não posso, porque eu tenho uma caravana aqui comigo. Tem mulheres nessa caravana, tem crianças nessa caravana. Eu não posso ir e deixá-los para trás. Sabe o que Jacó estava dizendo? Eu não posso abrir mão do ritmo certo. Sabe o que ele está falando? Não adianta eu chegar se a minha família não chegar junto. Não adianta eu chegar se os meus filhos não chegarem junto. Não prejudique a sua casa por causa do ritmo de alguém. Não prejudique o ritmo que Deus tem para você por causa do ritmo de outra pessoa. Deus tem um ritmo para cada um. Eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, Deus vai gerar discernimento espiritual em nosso coração, para a gente não sair do ritmo que Deus tem para a vida da gente. Está entendendo isso? Tem gente que o diabo já percebeu que não vai conseguir parar. Ele vai tentar pelo menos acelerá-lo. Porque quem está rápido demais e quem está parado, ambos estão no ritmo errado. Há um ritmo certo, há um lugar certo, há uma direção certa. Deus quer nos alinhar com aquilo que é o ritmo correto dele para a história das nossas vidas. Está entendendo isso? Só que aqui tem uma coisa que eu começo a concluir a mensagem. Paulo está no ritmo certo, sim ou não? Paulo está no lugar certo, sim ou não? Mas o que aconteceu com ele? Apanhou em praça pública. Foi preso. Isso aqui não fere a nossa lógica comum da vida? Porque a gente está acostumado com coisas ruins acontecerem quando a gente está na rota errada. Concorda comigo? Ok? A gente está acostumado com a tempestade da desobediência, que é a de Jonas. Agora, a tempestade dos discípulos, sendo que foi Jesus que mandou atravessá-los, o mar. A gente está acostumado com as coisas saírem do nosso controle quando a gente desobedece, quando você está no ritmo correto, quando seu coração está em paz, quando há tranquilidade daquilo que é o caminho de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus quer ajudar o nosso coração a entender que momentos desconfortáveis passam também pela vida de quem está no ritmo certo. Porque o ritmo de Deus vai nos levar por um caminho da vontade de Deus. E Paulo escreveu que esse caminho tem 3 dimensões. Quantas dimensões? Diga comigo: boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus tem 3 dimensões. Diga: boa, agradável e perfeita. Me responda uma coisa: o que é melhor? O que é bom ou o que é perfeito? O que é perfeito. O que é melhor? O que é agradável ou o que é perfeito? O que é perfeito. Mas a vontade de Deus começa sendo perfeita? Não, começa sendo o quê? Boa. Porque haverá momentos que para você ver a vontade de Deus para você, você vai renunciar coisas.
Você vai receber um não de Deus quando você queria ouvir um sim. Às vezes você vai ter uma resposta de Deus diferente de tudo aquilo que você estava pensando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há momentos que o caminho de Deus para você vai te levar a renunciar e vai te levar a derramar lágrimas. Só que é melhor você chorar hoje, vivendo o caminho de Deus para você, do que você sorrir hoje uma alegria falsa, vazia e passageira, naquilo que não é de Deus para a sua vida, e chorar depois amargamente, por não ter vivido o plano de Deus para você. Quando você entra dentro desse ambiente de vontade de Deus, ela se torna boa, porque ela gera paz, e o caminho de Deus para a sua vida sempre vai te gerar paz. O que não é de Deus para a vida da gente sempre vai trazer inquietação, angústia, coração não se acalma. Mas o caminho de Deus para você, por mais que você não consiga explicar tudo, ele sempre vai trazer paz. É aquilo que a Bíblia chama de a paz que excede todo o entendimento. Sabe que paz é essa? É aquela paz que pela lógica humana você não consegue explicar o porquê que você está tão calmo. Você para de dizer, era para mim estar desesperado. Como é que eu estou conseguindo ter tranquilidade? É porque é uma paz que só Deus pode gerar, que vai além daquilo que você consegue entender, que vai além daquilo que você consegue explicar. Eu estou querendo essa palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Deus vai gerar em você, no caminho da obediência, uma paz que vai além de todo o entendimento. Você pode glorificar a Ele por isso. A vontade de Deus, ela é boa. Aí passa uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, ela vai se tornando agradável, você vai se acostumando com ela. Passa 1 ano, 2, passa uma década. Você começa a olhar para trás e começa a fazer comparações de como seria se você tivesse seguido pelo seu caminho, pela sua vontade, por aquilo que você queria. Como fez bem você ter aceitado o não de Deus e obedecido e renunciado coisas. E você começa a ver como que as pessoas mudaram, como que os cenários mudaram. Gente que parecia ser uma coisa, revelou que era totalmente diferente. Você começa a ver que se você tivesse seguido pelo seu coração, teria estado tudo errado. E você entende que a vontade de Deus não era só boa, que a vontade de Deus não era só agradável, que a vontade de Deus também era perfeita. Só que só vive a porção perfeita da vontade de Deus quem obedece a sua vontade. Deus vai te alinhar ao ritmo certo. Há uma porção perfeita da vontade de Deus para você. Você está entendendo isso essa noite? Paulo está vivenciando isso. Eu fecho aqui com 3 últimos entendimentos. Em primeiro lugar, cuidado para você não lutar a guerra errada. Cuidado para você não lutar a guerra errada. Paulo escreveu em outro texto, nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Sabe o que ele está dizendo? Nossa guerra não é contra pessoas, nossa guerra não é contra... Os agentes dessa guerra talvez podem até estar sendo humanos, mas a origem é espiritual. Para de achar que seu problema é contra um parente, contra um primo, contra alguém que trabalha, estuda com você. Paulo deu um indicativo geográfico, que atuam nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Pare de lutar aqui, guerras que elas estão sendo travadas aqui. Pare de brigar com pessoas, guerras que você não vence com pessoas. Segundo lugar, Paulo está entendendo e ensinando uma coisa aqui para a gente. Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Pare de lutar guerras espirituais com armas humanas. Pare de tentar resolver com a força do seu braço, com a persuasão das suas palavras, com o alcance da sua influência. Guerras espirituais não se vencem com armas humanas. Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. É por causa disso que a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a usar 2 armas espirituais. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E enquanto eles oravam e cantavam, Deus enviou um terremoto sobre a prisão de Filipos, abriu todas as portas, quebrou todas as cadeias, e eles foram colocados em liberdade. O que Deus enviou foi um terremoto. O que Deus enviou foi O que Deus enviou foi Você lembra das antigas aulas de geologia? O que são terremotos? São choques entre placas tectônicas, são abalos sísmicos. Algumas partes do mundo que elas estão em regiões de divisas de placas tectônicas. O Japão, por exemplo, Tailândia, Indonésia, Filipinas.
Lisboa está em uma divisa de uma placa tectônica. Há 3 séculos atrás, um terremoto em Lisboa causou um maremoto que destruiu a capital portuguesa. Nos últimos meses, tremores de terra estão sendo voltados a serem sentidos em Lisboa. Há um medo de um terremoto breve. O Japão está se preparando para um terremoto que pode matar 300 mil pessoas, segundo cálculos que foram feitos. Os Estados Unidos, na Califórnia, há uma falha de St. Andrews. É uma divisa de uma placa tectônica. A Macedônia não está em uma divisa de uma placa tectônica. Você não tem a Bíblia dizendo que é um terremoto sobre a cidade. O que a Bíblia diz é que é um terremoto sobre a cidade, sobre a prisão da cidade. O tremor certamente foi sentido em torno, o epicentro é a prisão. Porque isso aqui não é algo que se consegue explicar por meios humanos. Isso aqui é o entendimento de alguém que entendeu a guerra certa e está usando as armas certas. O que eu estou dizendo para você é que se você parar de lutar guerras espirituais com armas humanas, se você entender a guerra que você está lutando e começar a usar as armas certas, haverá uma ação de Deus ao seu favor. O que eu estou dizendo para você é que Deus não erra endereços. O que eu estou dizendo para você é que Deus sabe onde agir, é que Deus sabe onde mexer, é que uma palavra de Deus pode mudar todo o cenário, todas as estações. Haverá uma resposta de Deus sobre a guerra que você está lutando. Você pode celebrar a Ele por isso. Guerras espirituais não se vencem com armas humanas. Guerras espirituais só se vencem com armas espirituais. Terceira e última lição, e eu fecho a mensagem aqui para orar com você. Foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos, sim ou não? Não. Ele queria ir para a Macedônia? Nada. Ele queria ir para onde? Para a Ásia. Deus disse o que para ele? Não. Aí depois ele quis ir para onde? Para a Bitínia. Deus disse o que para ele? Não. Deus está dizendo para ele, vai para a Macedônia. Ele vai. Na Macedônia ele é preso, é exposto publicamente, é envergonhado. Só que Paulo entende que tudo se discerne espiritualmente. O caminho de Deus se discerne com discernimento espiritual. Deus tem um ritmo certo. O coração de Paulo está em paz. Você consegue explicar o porquê, Paulo? Não. Mas eu sei que tudo está cooperando para o meu bem. Você lembra que ele escreveu em Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. Não são algumas coisas, são todas. Não são muitas coisas, são todas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O propósito é uma cápsula. O propósito é uma. Enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. O propósito é um ambiente de proteção em Deus. Enquanto você estiver nesse ambiente de obediência, todas as coisas lhe serão favoráveis. Eu não estou dizendo que tudo será fácil para você. Eu estou dizendo para você que até nos momentos difíceis, Deus não te deixará sem resposta. Deus não te deixará sem direção. Até nas horas de crise, haverá uma paz que excede todo o entendimento. Até nos momentos de conflito, haverá bálsamo de Deus sobre as feridas da sua alma. Foi fácil para Paulo e Silas terem sido presos, sim ou não? Não. Mas me responda uma coisa. Se Paulo não tivesse sido preso, a família do carcereiro teria sido salva? Eu fecho a mensagem aqui com uma última lição dentro disso. Você precisa entender que o propósito é maior do que o momento. Porque momentos também passam, propósitos permanecem. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que em nós há de ser revelado. Paulo está fazendo um trocadilho aqui. Paulo está dizendo, a tribulação é leve e momentânea, a glória é eterna e pesada. Para uma tribulação leve ou momentânea, há uma glória muito maior, há uma glória muito mais intensa, porque momentos passam, mas propósitos permanecem. Você pode repetir bem alto comigo essa palavra? Diga propósito. Vamos de novo, diga propósito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você já ouviu alguém ler Eclesiastes 3 dizendo que há um tempo para tudo? Há um tempo para? Há um tempo para? Quem aqui já ouviu esse versículo? Você sabia que ele não está na Bíblia? Não, Mateus, não. Eclesiastes 3 nunca diz que é um tempo para tudo. O que Eclesiastes 3 diz é diferente.
O que Eclesiastes 3 diz é: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: não vai dar tempo para tudo. A vida começa a sair dos trilhos quando, tentando fazer tudo, a gente começa a negligenciar o que é propósito. Quando, tentando abraçar tudo, a gente deixa de priorizar aquilo que de fato é importante. A vida está cheia de urgências, a vida está cheia de... Elas não vão fazer falta se não forem resolvidas. Há poucos anos atrás eu li um livro de um CEO norte-americano, de uma grande companhia norte-americana, e ele falou, ele está já com mais de 70 anos, ele está escrevendo quase que o próprio Eclesiastes. Ele está falando sobre lições da vida, de família, de gestão, de emoções, de empreendedorismo. E ele falou sobre um momento da vida dele que ele tirou 30 dias. Quanto tempo? Para ele não abrir a caixa de e-mails dele. O americano, ele vive de e-mail. O que para a gente é o WhatsApp, para o americano é o e-mail. Um gestor de uma grande companhia não abrir a caixa de e-mail por 30 dias, isso é o caso de um suicídio empresarial. Ele delegou pessoas para cuidar daquilo, e durante aqueles 30 dias, ele organizou a sua rotina para cuidar da sua família, ter tempo com os seus filhos, cuidar das suas emoções, da sua saúde, viver um pouco para si. E depois de 30 dias, ver como seria o retorno. Passaram-se os 30 dias. Quando ele retorna 30 dias depois, há uma curiosidade nele. O que é que eu deixei de acompanhar nesses 30 dias que eu não abri a minha caixa de e-mails? Ele teve uma surpresa. Mais de 95 dos problemas que estavam ali eram problemas que ou não precisaria dele para ser resolvidos, ou que, se não fossem resolvidos, não faria diferença alguma, ou problemas que outras pessoas delegadas conseguiriam dar conta totalmente, sem precisar dele, porque aquilo eram urgências. Mas se ele tivesse envolvido com elas, ele teria deixado de se ocupar com aquilo que de fato era importante. A vida está dividida entre urgências e importâncias. A palavra importância ou importante vem de uma linguagem comercial. O comércio, ele é feito de importação e exportação. Quando você tem um produto do lado de dentro que você precisa enviar para fora, você faz o quê? Exporta. Quando o produto está do lado de fora que você precisa trazer para dentro, você faz o quê? Importa. Porque importante é aquilo que precisa estar perto. Importante é aquilo que não pode estar longe. Importante é aquilo que, se você não cuidar, vai fazer falta. As urgências não. As urgências em 10, 15, 20 anos não fará falta alguma, se você conseguiu resolvê-las ou não. Você não pode deixar que as coisas que são urgentes te roubem daquilo que é importante. Tem uma coisa que é importante, diga comigo: propósito. Você não vai conseguir fazer tudo. Você vai ter que sacrificar algumas coisas. Você vai ter que renunciar outras para priorizar coisas mais essenciais. O que é propósito? Último momento aqui eu concluo para orar. Há um questionamento muito curioso, que diz que se você recebesse qualquer valor, imagina que você recebesse 100 mil reais por mês. Quem gostaria de ter um salário aqui de 100 mil reais por mês? Ok? Imagina que você recebesse 100 mil reais por mês para você fazer qualquer profissão. Ok? Para você ser professor, psicólogo, empresário, para você ser pedagogo, cientista, jornalista, qualquer profissão, que se você destinasse a sua vida para fazê-la, você iria receber o mesmo salário de 100 mil reais por mês. O que você escolheria fazer? Porque você ama fazer, independente de quanto você ganha ou não para fazer aquilo. O que você escolheria fazer porque aquilo te completa, porque aquilo renova em você o senso de existência, o senso de missão, o sentimento de nasci para isso, estou fazendo aquilo que me completa, que me faz ser útil. Muito provavelmente a resposta para essa pergunta pode ser um indicativo daquilo que é o seu propósito, porque Deus já te configurou para o seu propósito. Deus já te deu talentos e habilidades para você cumprir o seu propósito. Deus já gerou no seu coração sentimentos que são compatíveis com aquilo que é o propósito dele para a sua história. Deus vai te dar a medida de resistência necessária para que nada te pare e você viva o propósito dele para a história da sua vida. Estou encerrando essa palavra esta noite, dizendo a você: há um ritmo de Deus para você.
Esse ritmo às vezes vai te tirar de caminhos que não são de Deus para você. Esse ritmo vai fazer você talvez sacrificar algumas coisas, desistir de tentar fazer tudo. Esse ritmo vai te alinhar com aquilo que de fato é importante. Mas eu quero encerrar essa mensagem esta noite dizendo em meu coração, que o desejo do meu coração mediante essa palavra é que Deus te batize, que haja uma imersão no propósito dele para a sua vida, e que nada te roube daquilo que é o movimento de Deus para a sua história. Essa palavra faz sentido para você? Posso concluir orando com a igreja, pastor? Posso? Esteja em pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. Você pode colocar a sua mão no seu coração? Feche seus olhos. Diga comigo: Senhor, alinha a minha vida com o que é o teu propósito. Diga: ó Deus, ajuda-me a não me distrair com aquilo que não é o caminho do Senhor para a minha vida. Diga que tudo em mim seja convertido a Ti. Minhas motivações, as inclinações da minha alma, os ângulos da minha mente, a essência do meu coração. Diga: Senhor, eu creio que há um ritmo do Senhor para os meus dias. Diga: eu sei, Senhor, que há um caminho do Senhor para a minha trajetória, e eu não quero errar esse caminho. Diga: Senhor, alinhe-me ao ritmo certo. Eu quero viver aquilo que é o teu propósito para a história da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Há alguém que me ouve esta noite e está distante dos caminhos do Senhor? Talvez alguém que precisa renovar uma aliança com Deus, entregar sua vida a Cristo, recomeçar sua jornada com o Senhor. Se alguém que me ouve esta noite está ou distante dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar com você neste momento. Essa é uma noite para você realinhar a rota, para você voltar para o propósito, para você seguir no ritmo certo. Temos uma vida hoje para Cristo. Há alguém, um jovem, um moço, uma moça, alguém que ouviu esta palavra, alguém que sabe que precisa alinhar o caminho, alguém que sabe que precisa corrigir a rota, alguém que sabe que não vai compensar uma vida que, tentando viver e curtir tudo, abandonou o que faria falta, negligenciou o propósito. Alguém que está dizendo: Senhor, eu não quero viver em um ritmo que não é o do Senhor para a minha vida. Eu quero viver o teu ritmo, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu caminho, eu quero viver o teu propósito. Há alguém que me ouve esta noite, aqui embaixo ou na galeria, que está distante dos caminhos do Senhor, que precisa renovar uma aliança com Deus, e que entendeu esta palavra e deseja fazer desta palavra um acesso a um novo tempo da sua vida, renovando a sua vida com Cristo. Se há, pela última vez eu pergunto, sinalize por favor com uma de suas mãos, eu gostaria de orar com você. Há uma moça ao fundo, Deus abençoe você. Há uma segunda moça, que Deus abençoe você. Há uma terceira vida. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Se vocês duas pudessem, gentilmente, eu gostaria de convidá-las a vir para estarem diante do altar por um único instante, para orarmos juntos. Que Deus abençoe este moço, a uma terceira preciosa vida vindo a Cristo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais uma vida? As duas moças que levantaram a mão ao fundo, se pudéssemos orar juntos, se não for constrangê-las, se vocês sentirem-se à vontade para isso, gostaríamos de concluir esta palavra orando junto, diante deste momento. Há mais alguém que ouviu esta palavra, sabe que precisa fazer esta decisão? Eu não estou dizendo para você que é uma decisão fácil, mas você sabe que é uma decisão necessária. E a vida não tem a ver com aquilo que é fácil de ser feito. A vida tem a ver com aquilo que é necessário de ser feito. Se há mais alguém que ouviu esta palavra e está distante e precisa recomeçar, precisa renovar uma aliança com Deus, esse altar está aberto. Há um convite de Deus para você. Eu gostaria de orar junto com você neste momento. Há mais alguém? Há mais uma vida?
a mais uma vida. Se talvez as duas moças ao fundo que levantaram a mão não sentissem confortáveis para vir, ok, mais importante é a sua decisão. Mas de algum modo a igreja gostaria de estar em contato com você, para lhe conhecer melhor e acompanhar você em toda uma jornada de fé. A partir desta noite, há mais uma moça aqui, que Deus te abençoe, mais uma vida aqui, que Deus te abençoe. Mais alguém? Posso orar? O senhor ora? Pode orar? Estenda as mãos à frente, estenda as mãos à frente. Senhor, nós oramos com essas vidas, nós os abençoamos. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós oramos o poder desta palavra sobre essas vidas. Que vícios sejam desfeitos, que maldições sejam quebradas, que cadeias espirituais sejam destruídas, que tudo aquilo que impediu essas vidas de viverem o total cumprimento do propósito do Senhor para a vida deles, nós pedimos ao Senhor que o Senhor neutralize, que o Senhor repreenda. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Nós ministramos sobre eles graça, perdão, favor do Senhor. Que o Senhor os abençoe e que a melhor fase da vida deles comece a partir desta noite, em tua presença, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você diz graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito agradecido a você por sua atenção.